Olá a todos, é um prazer estar aqui conosco, de porta aberta. Bom dia, boa tarde ou boa noite, de onde quer que você está assistindo. Hoje tens tamanha responsabilidade, o que também é de grande importância, de trazer nós reflexão bíblica, algo que a mim foi de grande importância e que também te espera, mas com sem compreensão para nós também te ser de mesmo efeito. Se você tem a Bíblia ou então o próprio telefone, você pode abrir no livro de João, capítulo 3, então começa a ler a partir do verso 1. Esse só para contextualizar, é um encontro entre um dos nomes mais altos da antiga Israel, que é Nicodemos. Esse encontro aconteceu entre ele e Jesus Cristo. Então Nicodemos, só para saber melhor sobre ele era um dos membros do conselho, como hoje não tem em todos os países conselhos administrativos e governamentais, tem casas de representantes, líderes políticos. Então, na altura, Nicodemos era um dos membros que constituía aquele que era chamado de Sinédrio. Sinédrio era composto também por 71 membros e Nicodemos era um dos membros. Tá bem? Era só uma contextualização sobre sobre a pessoa de Nicodemos, mas o mais essencial está para nos ler aqui sobre esse encontro direto entre ele e Jesus. Então, de novo, no livro de João, capítulo 3, então começa a ler a partir do verso 1. A Bíblia assim nos diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Como tinha dito, Nicodemos era um dos nomes principais, uma das pessoas principais de entre os judeus. Verso 2. Este de noite, esse é um elemento essencial nessa leitura expositória que não tem ali. De noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabai, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então esse verso 2 é muito pertinente, porque repara, e Nicodemos primeiro começa a fazer aquilo que normalmente nós humanos não temos muito bom jeito em fazer, que ele começa a falar bem da pessoa que está à nossa frente, quando está na nossa presença, e quando não crê talvez administra aquela conversa para o nosso próprio lado, não é? E não também entende mais à frente o porquê dessa impressão que teve. Então Nicodemos começa primeiro foi à noite, não foi às claras, foi à noite, conforme a Bíblia está relatando. E também começa a intitula Jesus, como era costume, Rabi, em inglês Rabai, nos perdoando tinha dito Rabai. E Nicodemos fala: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então, um elogio claro e definitivo, sem deixar qualquer dúvida. Nicodemos assume quem Jesus era. Então, só para contextualizar, Nicodemos começa a fazer uma introdução de ele, Jesus, sobre o que ele tinha sabido e tinha pensado e sentido. E só em jeito de curiosidade, não era assim que Jesus era tratado por outros tantos membros de Sinédrio. Tem várias passagens bíblicas que te dão informação histórica de grandes atritos, de grandes discordâncias, de grandes formas de objeção à pessoa de Jesus. Nicodemos aqui fala mas outros tantos membros do Sinédrio normalmente conotavam Jesus como outra coisa, mas nunca como um filho de Deus. Então, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver, melhor dizendo, com ele. Se Deus não estiver com ele. Verso 13. A isto respondeu Jesus. Não presta atenção na resposta de Jesus.
em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, em o Senhor Santa nota, Jesus ignora por completo a introdução muito bonita, a bela introdução feita por Nicodemos a essa pessoa. Jesus foi direto ao ponto. É o que precisamos normalmente. Hoje temos tantas voltas que nos dá conversando ou agindo com outras pessoas. Mas o que não precisa realmente é de que não seja dito ou feito algo de forma direta. E normalmente não recebe coisas precisas dessa forma, como o Lino se percebe, é da parte de Deus. No verso 4, continuando a ler, aí, mais uma vez, nas entrevistas entre os dois, Nicodemos a falar agora. Verso 4 lê o seguinte: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus ali acaba para, de facto, enquadra melhor aquilo que foi essa primeira conversa, nessa primeira intervenção, nesse diálogo entre ele e Nicodemos. Ele acaba por dar uma explicação mais aclarada a Nicodemos como devia ser esse nascer de novo, como o que ele entendia, que ele queria que Nicodemos entendesse sobre esse nascer de novo. No verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui Jesus continuando a falar, aquele que é nascido da carne, o que quer isso dizer? O que isso tem a ver a nível de interpretação disso? Quer dizer, quem é nascido da carne, quem é nascido do ventre da mãe, do ventre humano, quem é nascido dos pais físicos, quer dizer que é um filho humano. Mas quem é nascido do Espírito, que tem um novo Espírito, que ganha o Espírito de Deus, é uma pessoa nascida do Espírito de Deus e é então assim filho, não do homem, não nesse sentido humano, mas filho de Deus. E essa pessoa tem uma vida espiritual desse dia de nascimento para frente. Então, lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Então, semana eu tinha falado no início sobre Nicodemos. Às vezes, não basta termos poderes, educação, muito conhecimento para sabermos aquilo que é essencial para nós. Nicodemos, como já no bem entende, Nicodemos era um homem de grande porte, de perceber aqui que tinha uma boa educação e era um homem de muita sabedoria, talvez naquilo que fazia ali entre o povo judeu. Mas deu para entender que Nicodemos, pior do que nós agora, Nicodemos que teve a real compreensão ainda depois de Jesus ter frisado por 2 vezes o que significaria nascer de novo. Mas Jesus, desta vez, no verso 10, teve que enfatiza, para que também não pode perceber isso, que mesmo sendo ele um mestre em Israel, não compreende estas coisas, não é? Jesus continua a dizer, no verso 11,
em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Então aqui é Jesus por tudo aquilo que já tinha dito e feito, demonstrado, e quando diz nós, é um outro estudo que podemos aqui também desenvolver sobre a natureza divina. Jesus aqui, no plural, a tentar enquadrar Nicodemos naquilo que ele já tinha ouvido, mas também visto ele, Jesus e o Espírito Santo de Deus a fazer ali. Então, ainda assim, Nicodemos não conseguiria aceitar à partida a palavra que Jesus lhe tinha primeiramente dito, que era de todos precisassem nascer de novo. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então Jesus aqui está mostrando, de uma forma geral, muitas das vezes é mesmo difícil falarmos com qualquer pessoa sobre coisas aqui mesmo de nível terreno, de nível de mundo, sobre coisas de mundo. Há uma certa dificuldade em nos entendermos. A mim, para entender um de nós ou nós também para nós, talvez facilmente entendemos. Mas Jesus está levantando as hipóteses perante Nicodemos, fazendo ele perceber o que estava a acontecer dentro de que esse diálogo, dizendo isso. Se, mesmo tratando de coisas terrenas, já dá exemplo sobre nascer da mãe humana era para viver enquanto um humano cheio de pecado, um humano cheio de erros, um humano cheio de defeitos e problemas, mas um nascer de novo, enquanto eu estava a explicar Nicodemos que era para nascer novamente da mãe, que era como Nicodemos, talvez estava a supor, mas era assim, nascer do Espírito. Esse nascimento era um nascimento que ainda Nicodemos já tinha conhecimento de que existisse, não é? Então Jesus, de forma direta, ele mesmo, Jesus, transmite para um ser humano, Nicodemos, como seria a única e a exclusiva forma de termos acesso ao relacionamento entre o homem e Deus, que nesse caso passamos a considerar um filho de Deus. Então é muito importante esse trecho bíblico, porque está demonstrando o que não tem percebido com várias revelações de fé de muitas pessoas, inclusive esse texto percebe muito mais do que é ser um filho de Deus, comparando com aquilo que me tinha percepção antes. Então, só de termos essa noção de como é que passamos a ser um filho de Deus, que através da água e do Espírito que enfatiza, neste caso, o batismo em si, que pode certamente tratar em outros vídeos. Então aqui percebe-se que é isso essencial, pelo menos de termos essa compreensão do que é nascer de novo. Nunca se volta atrás para o útero de nós mãe e volta a nascer enquanto já sendo nós velhos ou adultos ou jovens, mas é sim na idade em que estivemos, é de nascermos da água e do Espírito, ok? Essencialmente, porque só assim podemos ter acesso ao nosso Pai Celestial, a Deus, e de poder viver de forma renovada enquanto uma nova pessoa. Então essa era a mensagem que tem para trazer as leituras expositórias de João, do livro de João, capítulo 3. Essas foram minhas considerações que consegui, com a ajuda do Espírito de Deus, retira desse texto, desse diálogo entre um ser divino e um ser humano. E mim, obviamente, esteve sempre, te acompanha aquela perspectiva humana, mas sobretudo aquela perspectiva divina,
para poder também perceber de que se tratasse, o que é que Deus quer de mim enquanto minha mudança de vida. Como é que ele acontece e como que ele segue uma nova vida. Então, muito obrigado por você que esteve a assistir esse vídeo. Continua a seguir porta aberta, que a partir daqui nos pode trazer muito mais, e há várias pessoas que têm muito mais a dizer, muito mais a falar sobre a própria vida, mas também aquilo que têm conseguido perceber de diferente comparado com a vida que tínhamos anteriormente. Obrigado.